Fala pessoal, tudo bem? Programa inédito começando essa semana, em casa, do lado de fora, área externa, só a gente aqui fazendo essa matéria especial para você, um programa diferenciado nesse tempo de dificuldade que o Brasil está passando, principalmente no nosso estado do Rio de Janeiro, mas a gente está cumprindo com o nosso papel de levar entretenimento, informação para vocês que estão do outro lado da tela, tá? Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês e essa fase vai passar com toda certeza. Pessoal, a gente começa esse programa com uma matéria muito bacana. Eu recebo uma super profissional no estúdio e a gente vai abordar esse momento crítico junto à saúde da mulher. Solta a vinheta. Saúde da mulher sempre em primeiro lugar, é como fez aqui no nosso programa, né? E hoje, quem é responsável por esse quadro está aqui comigo. Olha só, regulamentada às pressas, a telemedicina explodiu. Mas no caso da minha convidada, imagino que este recurso não substituiu o convencional. É tudo muito novo, muito veloz, muitas questões no ar e qualquer previsão sobre o amanhã é precipitação. Como tem sido o seu dia a dia, doutora Manuela Azevedo? À distância, Manu, infelizmente. Só a gente é acostumado a se abraçar e se beijar, né, Manu? Exatamente. Beijo no seu nesse coração. início, obrigada, tá? Fala, meu amor, imagino que você, nesse momento, tá uma fase tensa para você, né, Manuela? Com certeza, né, Fábio? Acho que uma fase tensa para todo mundo, tanto para médicos como para pacientes. E realmente, assim, a minha especialidade, ginecologia, ela né? limita um pouco essa questão da telemedicina, da consulta à distância, porque a gente precisa examinar. Né? Então, assim, corpo a corpo, né? Corpo a corpo mesmo, exatamente, tanto a mãe quanto o feto. Então, assim, isso pra gente realmente resolve o problema inicialmente. Já tive algumas pacientes que a gente adiou a consulta, exames eu vejo todos pelo celular, me manda os exames aqui. E a gente deixa para fazer a consulta se for no iniciozinho de gestação, a gente consegue postergar um pouquinho a consulta, justamente para evitar que a mãe saia, que a mãe se exponha e que vá no ambiente do consultório. Fala uma coisa, Manu, sobre o uso das máscaras. O que você tem a falar sobre isso? Então, Fábio, é importante a gente falar sobre isso. Hoje a gente já sabe que é super importante o uso da máscara para todas as pessoas. A gente saiu de casa, é importante estar usando a máscara. A gente tem o álcool gel, o álcool 70, a gente tem o lance de higienizar os lugares, a gente tem o lance das máscaras, principalmente e também a distância, como nós estamos aqui com 1 metro de distância. A gente está seguindo o protocolo, né? Exatamente. Evitar o contato, né, gente? Pelo menos aqui 1 metro de distância, no caso, para quem a gente está falando. Se no caso tiver um espirro, essa distância tem que aumentar ainda mais. Então é importante o uso da máscara, é importante ter com alquinho na bolsa, porque você mexeu numa maçaneta de uma porta, numa chave, qualquer coisa que você toque, é importante que depois você passe o álcool para poder... E até porque, Manu, as grávidas estão literalmente no grupo de risco. Exatamente, Fábio. A gente ainda não tem tanto estudo falando sobre essa gravidade em si. Mas a gente sabe que a grávida, ela é imunodeprimida. Então é importante sim ter cuidado. Como que elas estão lidando com isso? Um pouquinho complicado, né, Fábio? Imagina você esperar 9 meses por uma gestação ou muito tempo antes, esperar para engravidar e nesse momento crucial você ir para o hospital, muitas vezes só com um acompanhante, com seu marido, não poder ir sua mãe, seu pai, que são maiores que 60 anos, são idosos e estão em isolamento. Muito restrito, eu estou com né? muita paciente, estava tudo combinado, a mãe ia ficar no hospital e agora as pacientes estão realmente sem ter com quem ficar. E uma irmã que tem que deixar o filho com uma outra pessoa. Então, assim, psicologicamente desorganizou toda a estrutura familiar, né, realmente. Mas a gente está lá sempre naquela educação de conversar, de poder... A gente não pode fazer nada contra isso, mais importante é a gente se proteger, então vamos ter que readaptar, né, Fábio? É claro. É uma fase de readaptação para todo mundo. Mas as gestantes realmente ficam nervosas, mas muitas querem adiantar o parto. É isso que eu queria saber de você. Quais são as perguntas mais frequentes das mães para você? Isso. Muitas têm dúvida em relação à transmissão. Né, a própria transmissão, se vai transmitir para o feto e tudo isso. A relação depois do parto, né, a transmissão da amamentação. Então, as dúvidas delas são relacionadas geralmente a esse período mesmo do parto e pós-parto. Existe influência do coronavírus na reprodução e gravidez?
Então, também é outro fator que a gente está ainda saindo dos primeiros estudos, né, falando sobre o que o coronavírus pode influenciar na questão da gravidez, da reprodução. Sabe-se que o coronavírus pode atingir sistema cardiológico, renal. Então, se renal, por que não reprodutor? Claro. Né? Se vai atingir, se a gente já sabe que tem disfunção renal, pode ter alguma alteração também no sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Então, assim, é a hora da gente não pagar para ver. A gente não sabe exatamente em números, mas eu acho que você aí que está querendo engravidar, para um pouquinho, usa um preservativo, espera passar, porque a gente não sabe. Muitos casos assintomáticos e tudo mais. Talvez essa não seja a melhor hora para a gente poder engravidar. E é um vírus muito novo, né, Manuela? Muito novo, exatamente, Fábio. Então a gente não tem estudo, a gente não tem como falar com segurança que vai prejudicar em alguma coisa ou não vai. Pelo que você sabe alguma coisa a respeito, o Covid-19 pode influenciar no tratamento de fertilização? Exatamente, outra questão também. É importante que a mulher, né, o casal que vai ser submetido a um tratamento agora, que pode até congelar do óvulo, também não faça agora. Então, a gente sabe também que agora não é o momento propício, ideal para aquele útero, para aquele sistema sofrer, receber esse óvulo que está sendo fecundado. Entendi. Justamente por ser tudo muito novo. A gente sabia na época do Zika de todas as repercussões, né? Foi surgindo mais rápido que a gente sabia o que pode causar. Agora a gente não sabe tão certinho. Então, por isso que o mais importante é, para quem ainda não engravidou, esperar passar para poder realmente surgirem dados que sejam mais fidedignos. E principalmente não acreditar em fake news, né? Principalmente consultar uma pessoa que sabe do assunto de fato. Exatamente. Não é? Que é tanta notícia que a gente sabe que não é verdade, que aparece, que viraliza. É isso mesmo? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa a você. A gravidez pode acarretar mudanças constantes na imunidade da mulher. O que você indica? Exatamente, Fábio. Independente de coronavírus, a gente sabe que a gestação é um estado em que a mulher imunodeprime. Então, assim, a gente já tem que, desde o que eu sempre falo, né, já outras vezes já falei aqui, desde antes de engravidar, consultar um médico para ver justamente como é que está a imunidade, como é que estão os exames. O organismo, né? Exatamente, o organismo. Começar a fazer a suplementação pelo menos 3 meses antes de engravidar, porque a gente sabe que isso é primordial para levar a gestação saudavelmente. Tem uma série de coisas novas que estão aí no mercado e você tem que estar assim, ó, à risca, estudando, sabendo para poder corresponder a tudo. Porque muita dúvida que a mulher... E jamais pela sensibilidade, né, Manuela? Com certeza. Muita dúvida, muitas incertezas. A mulher grávida já é mais sensível e já tem essa dúvida, né, Fábio? Claro. Então... Gui, me diz outra coisa. Quanto ao ambiente hospitalar, quais são os cuidados na hora do parto? Isso também. É importante a gente falar sobre isso para toda mãezinha que estiver aí nesse final da gestação. Algumas coisas mudaram. Então, como eu falei inicialmente, a visita não está mais liberada. O horário de visita, vai uma visita, desce. Nunca podia ir todo mundo junto, mas agora podia. Tá mais restrito ainda. Não, agora não tem visita. A visita foi suspensa, todas as maternidades suspenderam a visita. Então, assim, a paciente pode ficar com um acompanhante, que em geral esse acompanhante não deve nem ser trocado. Antes, deve ser uma pessoa fixa. Pessoa fixa durante os 2 dias de internação. Obviamente. Exatamente. Então, o ideal é que o pai entre, já fique direto. Pior, muitos pais estão se aventurando. E pior é que para quem trabalha fora, né, Manuela? Exatamente. Para quem trabalha fora é realmente complicado demais. É fundamental ressaltarmos que gestantes devem comparecer às consultas de rotina e os recém-nascidos também? Exatamente, Fábio, também. A gente não pode esquecer que mesmo nessa vigência dessa pandemia, tanto o gestante quanto o bebê não pode deixar de consultar o médico regularmente. Porque a gente não pode esquecer, Fábio, de outras doenças, claro, né, que continuam existindo. Existem aquelas afecções da gestação que podem precipitar o parto, então a gente tem que estar ali de olho na pressão alta, no diabetes, que isso continua. Não é porque o Covid chegou, porque o coronavírus chegou, que a gente não teve mais a pré-eclâmpsia. Claro. Exatamente, que é uma coisa que a gente sabe que a mortalidade é alta. Então tem que continuar indo no pré-natal. Assim, eu mesma estou com atendimento um pouco mais reduzido, porém estou fazendo aos poucos. Você é uma guerreira, você só não encarra She-Ra porque não tem a espada do poder, porque você é guerreira. Vou falar uma coisa para você. O período de amamentação também exige restrições? Exatamente, Fábio. Se a mãe, durante a amamentação, se por acaso a mãe tiver algum tipo de sintoma gripal, algum tipo de sintoma respiratório, que faça a amamentação
usando máscara. Tá? É importante não deixar de amamentar, porque não se sabe sobre a passagem do vírus através do leite. Claro, então, ainda não tem nenhum estudo que comprove. Não tem, exatamente. Tem até estudo falando que não passa. Tá? Então, assim, a amamentação pode ser feita. Só que se tiver Então, assim, se a transmissão pode não ser, se a mãe não é portadora, a transmissão pode não ser pelo leite, mas pode ser pela via aérea. Claro, então, por isso, o uso da máscara. Manu, até o momento, quais são os cuidados pré-natal que não pode faltar neste período e quais são as suas indicações? Exatamente, Fábio. A gente tem que pensar na gestação como um estado imunodeprimido. Então, as mesmas indicações para a gestante seria para o idoso. E agora, a gente já sabe que no meio dessa pandemia, aqui em Campos, a gente já sabe de todos os casos confirmados. Então, assim, é importante. Hoje, as orientações são para todas as pessoas. Ficar em casa o máximo possível, evitar exposição o máximo possível, evitar aglomeração, evitar locais com muitas pessoas. Né? Se precisar sair de casa, fazer o uso da máscara, fazer o uso do álcool 70%, sempre que encostar em alguma superfície. Falar nisso me dá um pouquinho aqui. Evitar de contato com as coisas e passar a mão no olho, passar a mão na boca. E principalmente também, Manuela, que as pessoas às vezes não se ligam, quando estão na rua, chegam a casa, os calçados não são higienizados. Exatamente, Fábio. Deixar o calçado na porta de casa. Eu chego com um tênis no sapato eu falo que eu tenho que ir à rua, sou obrigado, que eu trabalho na imprensa, a imprensa tem que ir à rua. Às vezes a gente tem essa oportunidade de fazermos um home office como nós estamos fazendo aqui. Mas a gente tem que atender um cliente, a gente tem que buscar matéria, porque o programa tem que ter informação. Exatamente. Então, a informação não pode parar. Não pode parar, e a gente sabe o risco que a gente corre. Exatamente. Então a gente está sempre ali, ó, sapatinho chegou, e até mesmo tomar banho, né, Fábio? Trocar roupa. Se precisou ir à rua, se precisou ter contato. Dá um modo de higiene, né, Manuela? Isso, exatamente. A gente tem que se preocupar não só nessa pandemia, mas assim, sempre, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem muita atitude relapsa que poderia evitar não só essa doença, como até outras. Né? Em sua concepção, esse vírus é ainda mais perigoso ou menos perigoso que os que apareceram anteriormente? Então, eu acho assim que para gestante, a gente vê que o H1N1 foi mais virulento, vamos dizer assim. E a gripe suína, exatamente. Lá de 2009, a gestante acometida tinha uma evolução muito rápida, uma evolução muito ruim. Era mais agressivo? Era mais agressivo nessa população. Então, hoje a gente está percebendo que gestantes, em geral, não estão tão gravemente acometidas. Então, assim, eu acho que em relação a isso talvez seja melhor. Porém, é tudo muito novo, tudo muito ainda, né? A gente está especulando muito o que está acontecendo aqui no Brasil, que o clima é um pouco mais elevado, a temperatura, então se isso já teve alguma mudança. O vírus, pelo pouco que eu escutei, ele gosta do que é quente. Pois é, ainda tem isso. Então, assim, ele sofre mutação. Agora está saindo já os novos estudos de que você pode se recontaminar, porque... Sério? Sério. Então já tem casos de recontaminação, porque vírus subtipos diferentes. O que você está fazendo com o seu filhote? Cadê Heitor? Heitor tá longe. Quarentena lá em São Fidélis, quietinho. Tá brincando de bola, jogando tá. bola. As mães podiam fazer isso, né? Levar os filhos para a praia, quem pode, quem não trabalha no dia a dia, que está aí restrito pelo trabalho, podia seguir com o filho para deixar a criança curtir um vento, curtir uma piscina, uma bola, fazer exercício físico, cuida da saúde mental, não é isso aí? Ele adora, né, essas coisas todas de natureza, de ficar na rua. Não tá ficando na rua, mas em casa com mais espaço. Aqui é apartamento, a gente sabe como é que é. Mais restrito. A criança fica muito restrita, imagina, 3 semanas já preso. Meu Deus, acho que ele já teria zerado. O nervo da mãe e da criança fica a flor da pele. Eu tenho uma noção, a impressão de que ele já zerou todos os vídeos do YouTube, mas ele já teria zerado 3 vezes. Já maratonou? Já. Com certeza. Bom. Anu, muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo, que é precioso, está cheio de gente esperando o consultório, mas você, mais uma vez, super gentil, veio aqui trazer informação pra gente. Obrigada, Fábio. Obrigado, então, tá? Muito obrigada a todo mundo, obrigada mês pelo que vem, convite. Maio é mês da mulher, então nós temos uma matéria muito especial. Se Deus quiser, já vai ter passado tudo isso. E a gente vai fazer um programa livre aqui, falando sobre... Se Deus quiser, vai ser um programa... A gente voltar para os cantinhos lá no Boulevard. Exatamente, programa alegre, que a gente não vai falar mais sobre doença, vamos falar sobre saúde. Sobre o que há de novidade no mercado. Exatamente, isso aí. Obrigada pela oportunidade, sempre, tá? Beijo grande, tá? Ficou essa super profissional comigo aqui agora, a doutora Manuela Azevedo. Segue o baile. Pessoal, antes de terminar esse bloco, deixa eu dar uma palavrinha para vocês. Nossa coluna semanal já está no ar. Você quer acessá-la? Tá aqui, ó,
jornalterceiravia.com.br, gratuitamente através do nosso site e também pelo app, por enquanto, gratuitamente na Google Play. E você pode encontrar o nosso impresso em todas as bancas de campus e região, um conteúdo variado, colunas sociais, blogueiros, moda, informação, política, tudo. A gente abrange tudo, porque a gente não é um jornal, nós somos uma revista, toda colorida para vocês curtirem e toda semana um conteúdo muito bacana, tá? Acessem gratuitamente ou então vocês encontram o jornal impresso nas bancas, como eu disse, em portarias de prédios e condomínios e também edifícios comerciais, tá? E a gente vai, você que é assinante do Jornal Globo, a gente vai impresso dentro da edição do Globo todos os domingos. Valeu? Próximo bloco, a gente está voltando.